que você vai enjoar dos filmes de herói. É essa a temática desse vídeo. E vocês podem estar vendo até pelo cenário aqui, né? Que não é que eu não goste dos filmes de herói, mas vamos falar um pouquinho da quantidade de filmes de herói que existe e essa tendência, essa exagero hoje em dia de tantos filmes de herói. E por que isso está acontecendo? Por que isso chama a atenção das pessoas? Por que existe essa tendência? Primeiro vamos falar do lado financeiro, né? Se você pegar as maiores bilheterias da história, nós vamos ter o seguinte filme, né? Com 2 bilhões de dólares, 2 bilhões 847 milhões de dólares, o Avatar. Depois os Vingadores, Endgame, né? O conflito final. Depois Titanic. Aí depois nós só temos praticamente grandes bilheterias com filmes de heróis, né? Guerra nas Estrelas, né? O episódio 7, né? O Despertar da Força. Aí nós temos de novo os Vingadores com Guerra Infinita. Nós temos agora o novo Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Nós temos Jurassic Park. E aí vem o primeiro desenho, que é o Rei Leão, em 8º lugar. Aí continua, né? Filmes de heróis, né? Com os Vingadores em 9º lugar. Ou seja, uma sucessão de filmes aqui entre as principais bilheterias da história. E essa presença segue, né? Aí surgindo outros filmes, né? Tá outro desenho, Frozen 2, com uma grande bilheteria, mas aí você tem de novo Vingadores Era de Ultron, o Pantera Negra, né? Aí vem o Harry Potter de maior bilheteria, que é o número 2. Aí de novo Guerra nas Estrelas, de novo Jurassic Park, de novo Frozen. Aí a Bela e a Fera, como primeira história, né? Mais mítica, né? Mais ligada às tradições. E aí tem os Incríveis 2, que é outro de filme de heróis, e por aí vai. São as maiores bilheterias da história. Sempre uma presença muito grande dos super-heróis. Então o primeiro fator é dinheiro. E isso, mas tem uma questão do público estar interessado, porque nem sempre foi assim. Se você pegar a produção de filmes de heróis na história, considerando A Máscara do Zorro de 1920, o outro filme que vai ser produzido de herói é em 1925, ainda a continuação da Máscara do Zorro, né? E aí o próximo filme de herói é Máscara do Zorro 1940 só, né? Então nós temos aqui uma questão de que não era uma grande quantidade de filmes que usava essa temática do super-herói, não era uma temática presente para as pessoas, né? E o primeiro ano que vai se produzir 2 filmes de heróis no mesmo ano, o primeiro ano que você produz 2 filmes de herói no mesmo ano é 1977, que é o ano do lançamento de Guerra nas Estrelas, que você também tem um Homem-Aranha sendo produzido ali. E mais um outro filme do Super-Homem. Então, mas mesmo assim, na década de 70, 80, você vai ter ali, em 89 começa algo mais intenso, se começa essa tendência, porque você tem o Batman, do Tim Burton, aí tem o The Punisher, né, que é o Justiceiro, né, e aí você tem outros filmes, o Incrível Hulk e outros filmes que são produzidos em 1989. Então essa tendência de produzir mais filmes começa em 1989, é uma tendência recente. E por que isso? E por que às vezes eu me preocupo? As pessoas acham que isso é uma tendência que veio para ficar e não. Ela reproduz muito um estado de consciência do público e um estado de consciência, inclusive, da humanidade. O herói, ele é um dos 12 arquétipos. Eu vejo as pessoas falando muito em arquétipo do herói, como se fosse isso a única contribuição junguiana que o Joseph Campbell adaptou. E na verdade, por exemplo, de básicos, arquétipos básicos, Jung falava de 12. Que poderia ter mais, eram diversos e diversos. Mas estruturalmente poderia falar de 12. E o do herói era um deles, né? Um dos 3 que tem a função de deixar o legado. Então, para você ver como
as ideias são muito simplificadas, as pessoas não estudam ela com a devida profundidade, né? Então você tem, por exemplo, dos que querem deixar legado, existe, né, a jornada do herói, existe, né, o arquétipo do herói, existe o arquétipo do mágico, que trabalha com a ideia de poder e aí tem os bruxos, né? Nós temos os magos, nós temos os feiticeiros, né? Nós temos também que essa pessoa quer deixar um legado, os rebeldes, aqueles que querem, os progressistas, que querem deixar o legado da libertação. Esses são três tipos de arquétipos muito distintos um do outro, tá? E uma das coisas que o pessoal não fala é que o final do arquétipo do herói é a morte. É o sacrifício. Ele abre mão da própria vida para que a missão prossiga. Muito relacionado, por exemplo, a quem viu, né, os Vingadores, ao próprio suicídio do Homem de Ferro. Tá? Esse é o legado do herói. Né? Ele termina com esse sacrifício. Né? Então, e as pessoas não acham que o legado do herói é ganhar dinheiro, é viver de maneira rica e resplandecente. Não é essa. Mas existem outros arquétipos e outras estruturas da busca do indivíduo. Né? Por exemplo, aqueles que querem se conectar, aqueles que buscam conexão. O arquétipo pode ser do amante, aquele que busca intimidade com as pessoas, o do comediante, aquele que quer divertir, a pessoa engraçada. Ou o arquétipo da pessoa comum, aquela que faz as coisas do dia a dia para se conectar com as pessoas através do que é comum. Existem três arquétipos de pessoas que querem fornecer estrutura, fornecer ordem. O cuidador, aquele que sempre quer cuidar das pessoas, aquele que quer fornecer ajuda. O governador, aquele que controla, diz como as coisas querem ser, como precisam ser. E o criador, que é aquele que inova, que quer dar direção, que quer construir, né, novos caminhos, ele quer fornecer novas estruturas. Né? E existem três arquétipos de busca espiritual. Então veja que curioso, o arquétipo de herói não é o arquétipo de busca espiritual. Os arquétipos de busca espiritual é o inocente, aquele que trabalha na segurança, que procura a proteção. O arquétipo do sábio, aquele que busca desenvolvimento, compreensão, entendimento. Aqui eu estou meio que vestindo esse arquétipo, ao estar explicando toda a complexidade que os filmes não tratam e que a maioria das pessoas não entende sobre isso, né? E o arquétipo do explorador, que também é aquele que, né, ele está numa busca e através dessa exploração achar algum tipo de liberdade, encontrar algum tipo de liberdade. Então, como você vê, essa necessidade do herói era uma necessidade que foi imposta para as pessoas através da globalização, através da necessidade do mercado, através da necessidade de excelência, através da propagação dos heróis dos esportes, né? E num mundo que, nessa ideia da eficiência, na propagação da ideia da eficiência, se viu, né, propagando ideias, né, relacionadas a isso. E o herói, então, tem essa questão, né, de ser excelente em alguma coisa, né, para defender e ajudar o mundo, né, a sua excelência para salvar o planeta. Mas a gente vê, até pelas falhas que o processo de globalização tem e que precisa se aperfeiçoar, como que nós temos outras necessidades, né? Nós temos a necessidade do comediante, nós temos a necessidade do cuidador, nós temos a necessidade do criador, nós temos a necessidade do sábio, nós temos a necessidade do mágico e do rebelde, não só do herói. Então, aqui está o momento onde nós vamos nos cansar dos heróis. Porque é o momento onde a gente vai falar que essa busca por essa excelência, essa individualidade salvadora, e olha que isso às vezes vai parar na política, né? Essa individualidade salvadora não nos é mais querida, que a gente quer outras formas, a gente quer outras maneiras de amadurecer,
de buscar o nosso crescimento, de buscar entender o mundo, de buscar contribuir para o mundo. Tá bom? Pensa nisso, faça a sua reflexão, pense nos seus arquétipos. Se você quiser saber mais, né, procura atendimento psicológico, dá um like aí e compartilha o filme, o vídeo aqui e outras coisas que você achar importante. A gente está sempre disponível para conversar, né, com nossos atendimentos, com o nosso trabalho também. Grande abraço, até mais.